E nesse capítulo do livro nós vamos falar da madeira, né? Estamos aqui fazendo essa leitura comentada, efetivamente, do livro Descomplicando o Vinho, de minha autoria. E eu sempre ouvi muita coisa sobre a madeira e eu confesso que quando eu comecei a estudar o tema, a gente achava que qualquer vinho que tivesse madeira eram os melhores vinhos. Muitos produtores também entenderam que isso fosse uma estratégia de marketing para ganhar mais consumidores, ou seja, vou colocar madeira no vinho, esse gosto de madeira no vinho, para atrair mais consumidores. Houve um período, inclusive, aliás, muitos produtores foram multados por isso, de colocarem chips de madeira, né? Pequenas madeiras cortadas, enfim, colocava ali no meio do produto já depois de fermentado, para dar essa sensação de passagem para o madeira. Em alguns lugares do mundo essa prática está banida, em alguns lugares isso ainda existe. Enfim, algo para se considerar se é bom ou ruim. Eu gosto de dizer que alguns vinhos merecem a madeira, outros vinhos não. Mas, Santucci, então, qual é o verdadeiro e a necessidade do uso da madeira? Então, a verdadeira necessidade, né, o verdadeiro uso da madeira se dá pura e simplesmente com vinhos que de fato precisam da madeira. Quando eu comecei lá atrás, quase 30 anos, eu gostaria de entender muitas vezes por que um vinho de Bordeaux, por exemplo, você tinha que demorar muito tempo para beber. Também, depois de um tempo, com o avanço das vendas para todo mundo e, claro, a falta do produto, os produtores começaram a pensar num vinho que pudesse ficar pronto mais cedo e ao mesmo tempo tivesse condições de suportar o envelhecimento, como nós chamamos. Então começou-se a ter vinhos um pouco mais frutados, um vinho que durante um tempo você poderia beber apesar de ser rico em taninos, ao mesmo tempo ele te dava o prazer que a gente quer encontrar nos grandes vinhos. Enfim, e aí, a madeira é extremamente necessária. Eu tenho no livro uma analogia que eu vou contar aqui para você, que é daquele filho, né, daquela filha superativa. Então, você ganha lá a sua criança, está ali maravilhado, que é sempre bom, criança é algo fantástico. E depois de um tempo você percebe que é superativa, é uma criança superativa, uma criança que faz muito, que tem muita força, tem uma energia enorme e tal. Então, quais são as alternativas? Normalmente o que a gente faz é começar a criar atividades para essa criança para que ela possa desenvolver e gastar essa energia, mas também se desenvolver, né? Então você, de uma certa maneira, cria um processo de afinamento para essa criança. Ela vai ali produzir outras atividades, produzir outros efeitos para que ela use essa energia. E a mesma analogia eu aplico no uso da madeira. Então você imagina que você tem um vinho que saiu muito robusto, que tem muita força, tem muita capacidade tânica e ele precisa ser afinado. E eu falo afinado porque esse é o termo usado na França, o afinamento do vinho, como eles fazem o afinamento do queijo também. Eu gosto mais do termo afinamento do que envelhecimento. O envelhecimento ele acontece ao longo, acontece na garrafa, pelo uso da oxidação. A madeira não, a madeira ela afina, né? Ela tem essa propriedade de afinar. E aí tem os diversos tipos de madeira, diversos tipos de torra, né? Justamente para encontrar naquele produto que está ali a aplicação necessária e a melhor aplicação para que também se tire o melhor daquele vinho que está sendo produzido. Além disso, existem diversos tamanhos, né? O mais comum é a barrica, né? A barrica francesa, ela tem 225 litros, algumas barricas chegam a 250, e aí você vai ter a pipa, meia pipa em Portugal, tem a bota na Itália, enfim, todas essas denominações indicam a quantidade de litros, o volume que essas barricas têm, esses tonéis, né? Que podem ser de carvalho, enfim, aí as madeiras também vão sendo encontradas. Também você tem madeira na França, tem madeira na Eslovênia, enfim, você tem madeiras de vários lugares e elas também conferem um sabor diferente. A madeira americana,
e a madeira francesa, que são as clássicas, as mais famosas, cada uma delas vai conferir um sabor diferente. E é também a madeira responsável pelos aromas terciários do vinho, né? Então, os primários da própria uva, os secundários após o processo de fermentação e os terciários que vêm justamente da madeira. E que é muito comum a gente encontrar os toques de baunilha. Normalmente os toques de baunilha são vinhos que passaram pela madeira. Enfim, é um universo bastante interessante. Está aqui o nosso capítulo que é E a Madeira, no livro Descomplicando o Vinho. E eu espero que você goste dessa leitura, desta forma de falar do vinho. Não é bem o livro falado, mas é mais o livro comentado. E se você se interessou por isso, quiser acompanhar, quiser saber mais, é fácil adquirir o livro. Ele está aí disponível nas plataformas de livrarias e no próprio site do Clube de Autores. Eu sou Santucci e esse é o Descomplicando o Vinho. E eu espero te ver mais vezes aqui no canal. Até a próxima!